Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 10. Jesus está com seus discípulos, está conversando com eles em metáfora, e ele está usando então a metáfora da videira, da vinha. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir ali em Balsa Nova, e eu fui em um parreiral de uma fazenda, e a gente pagava ali um valor estipulado pelo dono da fazenda, e quando você chegava lá, você recebia uma cesta e uma tesoura. E aí você andava embaixo do parreiral de uva, e você ia escolhendo e pegando os melhores frutos, os frutos mais bonitos, aqueles bem maduros. Uau! Gente, eu fico arrepiado, porque o cheiro é agradável. E outra coisa, você pode escolher aquele fruto que mais lhe chama a atenção aos olhos. Que interessante, quando você tiver uma oportunidade dessa, experimente isso, é muito interessante, é uma experiência única. Eu sei que algumas pessoas já saíram por aí catando morango, né? Colhendo morango, não é a mesma coisa, porque morango você precisa ficar abaixado, parreiral você precisa olhar para cima. Olha que metáfora poderosa. Morango você olha para baixo, parreiral, para o lavrador que é Deus, para as frutas você olha para cima. Abra sua Bíblia comigo então no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 10, depois nós vamos meditar, porque nós queremos orar pela Ucrânia, nós queremos ainda ter mais um cântico, nós queremos celebrar o Senhor mais uma vez. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Vá prestando atenção, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Coloca a mão no seu coração. Não é um ato religioso, mas você vai estar dizendo para o Senhor: Senhor, fala comigo, ministra o meu coração agora. Eu preciso ouvir a sua voz nessa noite. Muda o que precisa ser mudado em mim.
porque eu não quero permanecer como estou hoje. Amém. Eu não sei se você notou, mas tem uma palavra aqui que se repete várias vezes. Permanecer. Permanecer. O segredo é permanecer. Eu e você precisamos permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, permanecer em oração. Nós precisamos permanecer. Jesus está usando aqui uma linguagem, ou algo que na Palestina era muito normal, e na época de Jesus isso era visível para os discípulos. A videira é uma planta que necessita de muito cuidado na sua manutenção. E aí, a gente já começa a notar que o agricultor é Deus, a videira é Jesus, e os ramos somos nós. Em geral, para se ter uma videira produtiva, o solo precisa permanecer limpo. Os ramos devem estar suspensos do chão. A videira cresce com grande rapidez e é necessário fazer podas constantes. Algo que chama a atenção de Jesus. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E por que ele declara? E por que ele se declara como videira verdadeira? O Salmo de número 80 responde isso para nós, porque ele diz: do Egito trouxeste uma videira e expulsastes as nações e a plantaste. O povo de Israel era chamado para ser a videira de Deus. Mas eles, por andarem distantes, por abandonar os preceitos de Deus, por deixar as coisas de Deus e não cumprir o propósito de Deus, Jesus vem e diz: ei, eu sou a videira verdadeira. Não é mais a nação, não é mais o povo, mas eu sou a videira verdadeira. Olha o que Isaías diz para nós lá, em Isaías capítulo 5, do 1 ao 7, falando sobre isso. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ou seja, ramos escolhidos. E a gente pode pensar aqui em Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e muitos outros. Videiras produtivas para Deus. Ele construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinhos e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derrame chuva sobre elas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava, e ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Que tristeza para o coração de Deus,
algo que ele havia planejado para que a nação de Israel pudesse se tornar uma videira, uma vinha frutífera e de frutos bons, de frutos doces, mas se tornou uma vinha produtora de uvas azedas. Que tristeza para nós quando Deus tem um propósito para o nosso coração, quando Deus tem um propósito para a nossa vida e a gente foge do propósito de Deus. Irmão, você não está aqui por acaso, e eu não vou usar um jargão evangélico para te convencer, mas você não veio para essa terra sem um propósito. Você não veio à existência para viver apenas uma passagem numa vida cruel, numa vida de desilusão, no mundo de aflição, no mundo de guerras, no mundo de conflitos. Ei, você não veio à existência para passar pela humanidade sem um propósito principal. Deus te fez com um propósito principal. Rick Warren vai dizer para nós o seguinte, que nós temos um propósito. Adoração é um propósito. A missão é um propósito. Nós fomos chamados com um propósito. Nós não estamos aqui de passeio. Nós não estamos aqui de passeio. E aí, alguém disse lá hoje na nossa pescaria, pastor, agora tem ferramenta, né? Ferramenta para usar no púlpito. Nós estávamos lá pescando, em alto mar, e muita gente passando mal, o barco balançando, e muita gente chamando o amiguinho Hugo. A maioria nem pescou, só chamou Hugo. Sabe o que é? Você não veio aqui para essa terra só para sentir o balançar dela, a aflição, as dores, e você não está aqui simplesmente para passar por lutas, aflições, dores, problemas e chamar o Hugo toda vez. Você tem um propósito. Vamos acordar? Então diga, eu tenho um propósito. O meu propósito é honrar o Senhor e frutificar para a glória de Deus. Nós temos um propósito, e esse texto deixa claro para nós. Mas eu, antes de continuar aqui, quero voltar para mais uma reflexão com você. Será que você e eu não estamos entristecendo o coração de Deus, quando nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, o propósito de Deus, a missão? Será que nós não estamos entristecendo o coração de Deus, vivendo uma vida medíocre? Ei, não se sinta ofendido por falar que é uma vida medíocre. Medíocre está dentro da média, da maioria. Mas nós fomos chamados para o extraordinário, nós fomos chamados para o sobrenatural, nós fomos chamados para viver acima da média. Diga amém, levanta a cadeira. Nós fomos chamados para viver acima da média. Nós temos desafios. Nós temos desafios. Todos nós. Voltando a falar de Jesus, ele nos apresenta dois tipos de ramos. Quais são os tipos de ramos? Nós temos os ramos que dão frutos e os ramos que não dão frutos. Olhe para dentro do seu coração e pergunte assim: que tipo de ramo sou eu? Estou dando fruto ou não estou dando fruto? Jesus fala também de dois tipos de cuidados que o ramo deveria ter: o corte e a poda. Mas corte e poda não é a mesma coisa, pastor? Não, não é a mesma coisa. O corte é feito nos ramos não produtivos e a poda é feita nos ramos produtivos. Mas qual a diferença? Continua sendo cortar. Você pode estar perguntando aí no seu coração.
O corte é feito com um propósito de retirada, de separação. Esse ramo não produz, eu corto e tiro. Por quê? Porque esse ramo, ele pode sugar, ele pode roubar todas as forças do ramo produtivo. Olha que metáfora linda para a gente aplicar na igreja. Tem muito ramo que não está produzindo e está tirando a força de quem produz. Dá um amém aí. Cleia, cutuca o Cleverson, porque ele ficou muito tempo chamando o Hugo lá, na pescaria. Tem muito ramo não produzindo, mas está roubando a força de quem produz. E como é que você faz isso? Reclamando, murmurando. Reclama do pastor, reclama do culto, reclama da célula, reclama do líder, reclama das ovelhas, reclama do calor, reclama de tudo. É por isso que os 21 dias você vai colocar a pulseirinha e nós vamos parar de murmurar, nós vamos parar de reclamar em nome de Jesus. Mas a poda é feita no galho que produz. A planta que é podada, o ramo que é podado, tem um propósito. Ele é podado com cuidado, ele não é podado de qualquer maneira, ele é trabalhado pelo senhor da vinha ou pelo agricultor, para com cuidado, aquele ramo continue produzindo frutos. É isso? Bons frutos, e não apenas bons frutos, muitos frutos. O Espírito Santo me traz aqui ao coração agora, não está aqui, mas querido, se você parar nesse capítulo 15 do Evangelho de João, você pode ficar uma semana estudando ele, você vai ficar aprendendo. Se você pegar o agricultor e todo o seu poder, se você pegar a videira e toda a sua produção, se você pegar o ramo, e se você olhar para dentro do seu coração, e se você for para a palavra que mais aparece, permanecer, Deus tem muito para falar para o nosso coração. Então eu quero trazer um desafio para você. Essa semana, revisite o capítulo 15 do Evangelho de João. Precisamos permanecer no Senhor e produzir frutos bons. Essa é a última mensagem da série Start. Se você não assistiu às outras, vá lá. Se você não esteve aqui no culto e você de casa não assistiu, vá lá no nosso canal do YouTube e reveja as outras mensagens. E a minha oração e o meu desejo é que você, nessa noite, saia daqui com um firme propósito de ser um ramo frutífero. Um ramo que dê frutos no Senhor. Jesus então declara: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não produz ou que não dá fruto, ela é tirada. E toda aquela que dá fruto é limpa, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Presta atenção. A maneira de Jesus limpar, ou melhor, a maneira de Deus limpar a nossa vida é através da palavra. Jesus deixou claro para a gente, nesse texto, falando diretamente desse texto, que nós somos limpos pela palavra. É a palavra que toca o nosso coração, é a palavra que nos liberta, é a palavra que traz cura na nossa alma, é a palavra, é por ela, é através dela que nós somos limpos. Algumas folgas nas minhas segundas-feiras,
eu corto a grama lá de casa. Geralmente eu sou impulsionado a fazer isso, naturalmente, assim, né? Levanto cedo e há uma voz assim, né? Meio que o Espírito Santo, usando de uma voz feminina, diz assim: Ednilson, você precisa cortar a grama, está alto, meu bem, né? E aí eu, impulsionado, pego a maquininha e vou lá cortar a grama. Viajei, fiquei 30 dias fora, né? Ou basicamente 30 dias fora. Quando a gente chegou em casa, tinha uma floresta. Eu fiquei com medo de encontrar onça pintada, leopardo, girafa. Entendeu? Porque se tem na Amazônia, devia ter aqui em casa também. Você já recebeu do Senhor, né? Você já recebeu do Senhor, né? Se você não vai para a palavra, aquele mato chamado pecado vai crescendo dentro do seu coração. Aquilo vai se tornando uma floresta. Depois você vai encontrar lagartos, caranguejos escorpiões lá dentro. Se você não cuidar, a coisa fica terrível. É por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês já são libertos, ou vocês estão limpos pela minha palavra, porque vocês estão caminhando comigo, e vocês estão ouvindo aquilo que eu estou ensinando a vocês há muito tempo, e essa palavra que eu tenho ensinado vocês, é a palavra que limpa vocês. Sabe, queridos, é por isso que eu e você, nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque é por meio da palavra de Deus que nós somos limpos. Jesus deixou claro para nós nesse texto. Mas mais do que isso, nós também somos limpos, porque nós todos fomos batizados num só Espírito. Todos nós fazemos parte de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Nós também somos limpos pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Cutuca aí o seu marido, cutuque aí a sua esposa, não deixa dormir não. Nós somos limpos também pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da justiça, e do que mais? E do juízo. É Ele que nos convence. Agora, queridos, a pergunta é: nós estamos ligados na videira? Estamos ligados na videira que é Cristo, uma forma especial e poderosa de vida, ou, melhor dizendo, se estamos ligados em Cristo, nessa maneira especial, nós nos tornamos partes, ou parte com Ele. Se eu estou ligado nele, eu me torno parte dele. É dele que eu recebo todo o nutriente para a minha vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 10, o mesmo Evangelho que nós estamos lendo, diz: quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, diz a palavra para nós. Jesus reforçando que nós somos limpos através dele e por ele. Eu e você precisamos permanecer em Cristo para produzir bons frutos. E talvez você esteja
perguntando no seu coração: quais são os frutos? Quais são os frutos que eu posso produzir? Quais são os frutos que eu preciso produzir? Talvez você liste aí, talvez, fruto principal, fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Eu preciso. Mas existem outros frutos que eu também preciso produzir. E há uma discussão entre os teólogos se é o fruto do Espírito que eu preciso produzir ou são vidas que eu preciso trazer aos pés de Jesus. Eu não sei se passa esse questionamento no seu coração, mas eu quero, nessa noite, não com pretensão no meu coração, mas declarar que se você está vivendo no fruto do Espírito, a sua vida é um testemunho vivo de alguém que foi transformado por Jesus, e o resultado são frutos também de vidas para o Senhor. Amém? Um ramo de videira cortada não tem nenhuma utilidade. Se não estivermos ligados em Jesus, se não estivermos na videira verdadeira, no sentido de estar com Ele, de viver nele, de se deixar levar toda a nossa vida por Ele, nós não vamos produzir nada. Nós não vamos ter frutos, nós não vamos dar frutos. Precisamos estar ligados em Jesus. É por isso que Paulo, em Gálatas 5:20, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo nele, vivo para Ele, vivo por Ele. Agora não são mais as minhas escolhas, as minhas opções, eu vivo nele. É por isso que Filipenses 4:13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas isso não pode se tornar apenas um jargão gospel. A pessoa, para declarar tudo posso naquele que me fortalece, tem que estar ligado na videira. Presta atenção, é da videira que vem a seiva para o ramo. Se ele não está ligado na videira, tudo posso naquele que me fortalece, se torna apenas um jargão, uma expressão. Mas aqueles que estão verdadeiramente ligados, e eu creio em Deus, que nós estamos ligados em Jesus, nós recebemos dele orientação, força, poder, e nós podemos declarar então: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pergunta que eu tenho a você é: você está ligado na videira? E a segunda pergunta é: você está ligado como ramo produtivo ou como ramo que será cortado? Não tem escapatória para nós. Ou estamos ligados nele para produção, ou para sermos cortados e lançado fora. Permanecer em Cristo. Eu e você precisamos permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo como ramo ligado. Permanecer em Cristo é somente nele e por Ele que nós vamos obter as vitórias que nós almejamos para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, se permanecermos nele e por Ele. O que acontece
quando permanecemos em Cristo? A resposta é muito clara para nós no verso 9 e também no verso 10. Jesus faz uma comparação para nós e faz uma afirmação para nós aqui no verso 9 e no verso 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aquele que permanece em Cristo é amado por Ele. Lembra da nossa ênfase no ano passado? Somos filhos amados de Deus. Somos filhos amados de Deus. E quantas vezes nós fizemos aqui do altar essa declaração? Somos amados de Deus. Somos filhos amados de Deus. Mas a palavra está dizendo que nós precisamos permanecer nele. Eu e você precisamos permanecer em Cristo. E o verso 10 diz ainda: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. Ah, meus irmãos, aqueles que permanecem em Cristo também têm respostas às suas petições. Você está com a Bíblia aberta aí? O texto diz para nós que aqueles que permanecem em Cristo, ou aqueles que permanecem ligados, eles podem fazer qualquer pedido e eles serão atendidos. Quer conferir comigo? Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Você já pensou quanto poder você tem na sua mão? Você já pensou quanta autoridade você tem na sua mão? Você já pensou quantas coisas extraordinárias você poderia estar fazendo? Eu poderia estar fazendo? Nós poderíamos estar fazendo? Permanecendo em Cristo, nós temos autoridade. Permanecendo em Cristo, nós temos autoridade sobre as trevas. Permanecendo em Cristo, nós temos autoridade sobre as enfermidades. Permanecendo em Cristo, nós temos autoridade para trazer o céu para a terra. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Uau! Eu fico pensando nas nossas orações, né? Nós estamos orando por um terreno em Campo Largo, nós estamos orando por um terreno aqui também, né? A igreja não sabe na totalidade, mas a gente ora por um terreno maior aqui. A gente queria que todo mundo tivesse estacionamento confortável, uma igreja de um piso só. Glória a Deus por aquilo que nós já recebemos de Deus, e pelos 40 e lá vai, quantos anos a Marilice tem? 43 anos de existência dessa igreja. Louvado seja Deus por tudo que nós recebemos, mas nós queremos mais. Não, é a maneira que eu tenho de lembrar quantos anos a igreja tem, né? Mas a Marilice é secretária, ela poderia dizer: pastor, a igreja tem 43 anos, me tira fora dessa. Quantas coisas nós recebemos de Deus e quantas coisas nós poderíamos ter? A autoridade, vocês me pedirão o que quiser.
Ô líder de célula, acorda para isso aqui. Sabe aquele teu vizinho que não quer ouvir falar de Jesus? Peça a Deus por ele. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua e está completamente destruída? Peça a Deus por ele. Peça ele a Deus, né? Acho que é a maneira mais correta. Ou é a maneira correta? Eu falo muito bem o francês, o espanhol, o inglês, o alemão, mas português me falha às vezes. Quantas coisas nós poderíamos ver acontecendo? Ei, quantas casas de prostituição poderiam estar fechadas hoje no nosso bairro? Quantas bocas poderiam estar fechadas no nosso bairro? Boca de fumo, boca de crack, se nós simplesmente orássemos, ligados na videira e orássemos com propósito. É por isso que essa mensagem de hoje é para que eu e você possamos frutificar, que os nossos frutos sejam vistos, frutos de amor, de paz, de justiça, de discípulos, de discipulados, de pessoas para Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé. Como eu disse a você, esse texto ele é forte. Você pode meditar nele muitas vezes essa semana. Feche os seus olhos. Diminua as luzes, por favor, pessoal da iluminação. E eu vou sempre falar a você o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Você quer permanecer em Jesus ou você quer estar ligado na videira verdadeira? Entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, talvez esteja sendo afligido por algumas circunstâncias da vida, mas não está ligado na videira. Está simplesmente vivendo. Querido, talvez tudo que eu tenha dito aqui tenha caído no seu coração como um código. Códigos que você não consegue interpretar. Mas entregue a sua vida a Jesus e você vai receber revelação do alto e poder na palavra. Você não veio nessa terra para passear, você tem um propósito. Você não veio aqui só para ver o barco balançar, você tem um propósito. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, falar: Senhor, vem morar no meu coração, me conecta à videira. Tem alguém nessa noite que quer fazer isso? Erga a sua mão, quero orar com você. Nossa equipe quer orar com você. Nós queremos, amém, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Erga a mão bem alto, está todo mundo de olho fechado. As câmeras foquem em mim aqui. Você não está sendo filmado. Glória a Deus, tem uma irmã lá atrás. Pode baixar a mão, querida. Há mais alguém? Há mais alguém? Desse lado direito, há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Quer fazer isso, dizendo: Senhor, eu quero estar ligado em Ti. Você que entregou a sua vida a Jesus, você pode vir à frente aqui, nós queremos abraçar você. As câmeras vão estar filmando aqui, você não vai ser constrangido com isso, a igreja está de olho fechado. Vem aqui à frente, a gente quer orar com você e por você. Há mais alguém? Vem, acompanha, vem junto, tia. Vem junto. Vem junto. Pode vir junto. Pastoras, Marli, por favor. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus?
Cadê o bem-vindo à família ali? Eu vou precisar de mais 2 irmãs aqui, na liderança de célula. Val, por favor, abrace aqui essas irmãs. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? O Senhor falou ao seu coração, foi ministrado através do louvor? Erga a mão bem alto, porque eu estou sem óculos aqui, eu não vejo você. Talvez você esteja longe da casa do Pai, e hoje você deu uma passadinha aqui, e você quer se reconciliar com Deus. Alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, e quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui, queremos orar com você, queremos orar por você também. Há mais alguém? Glória a Deus por essas vidas. Irmãos, continue intercedendo, mantenha o seu olho fechado, vá orando. O Senhor está fazendo uma coisa linda nessa noite aqui. O Senhor usou toda a nossa insignificância para ministrar os corações. O Espírito Santo está tocando corações nessa noite. Continue orando, continue intercedendo. Há mais alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer se reconectar à videira? Vem para frente, nós queremos orar com você. Uou, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindo de volta à casa do Pai. Papai te ama. Papai quer estar contigo. Agora o meu desafio é para você que está aí, ligado na videira, mas está sentindo assim: ei, pastor, Deus falou ao meu coração nessa noite e eu quero produzir mais. Eu quero produzir mais nessa noite. Eu não vou falar, eu só vou chamar você. Vem, vem. Você quer produzir mais? Você quer dar bons frutos? Vem, vem, pode vir. Você é de casa, Deus falou com você, Deus ministrou o seu coração, Deus te deu um intimato dessa noite e falou assim: ei, eu quero você aqui produzindo bons frutos. Não apenas frutos, mas bons frutos, frutos que permaneçam. Vem, líder. Você pode se jogar, pode se ajoelhar. Pode ir mais forte, Bruno. Pode ir mais forte. Uou, aleluias. Glórias ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tem mais líder aqui. Ei, líder, você não está aqui. Presta atenção. Você não está de passagem, meu irmão. Você não está de passagem. Você foi chamado para viver o extraordinário do Senhor. Se levanta, vem para frente. Esse levantar é um voto que você está fazendo com Deus. Está dizendo: ei, papai, usa a minha vida. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, libera do teu Espírito Santo agora sobre os nossos líderes. Mantenha o foco aqui, mantenha o foco aqui, em cima. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos um revestimento do alto, uma unção poderosa do teu Espírito. Vem, Senhor, derrama do teu Espírito sobre toda a carne. Em nome de Jesus, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, aqui ó, faz de novo, faz de novo, Pai, em nome de Jesus, libera da tua unção, libera do teu poder, Pai, em nome de Jesus, líderes frutificando,
Deus, traz de volta a unção, o poder, a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, com autoridade e poder. Libera, libera, a chamar, fogo santo a queimar. Sopro de Deus, vem com teu mover. Deus, derrama teu espírito de Ao ousadia. conhecer o teu perdão, A tua palavra clama ao diz que o nosso Senhor não nos deu um espírito de coração. medo, de temor, Espírito, mas de vem ousadia nos e amor. Mas em nome de Jesus, acender. ministra Um vento agora, Pai, novo, ministra agora, fragrância Senhor, do Pai, em nome de alto, Jesus. sopra sobre nós, sopra sobre nós. Em nome de Jesus. Ramos frutíferos, que produzam bons frutos e frutos que permaneçam. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Purifica, vem refinar, nos fortalecer. E tua igreja Permaneça em pé. brilhará, em meio às trevas romperá. Rei, o reino, todos hão de ver. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença, sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. Salvos vão surgir e profetizar, todos vão te ouvir. Soprar, soprar, soprar. Tu estás aqui, vem nos transformar. Todos vão te ouvir. Soprar, soprar, soprar. Salvos vão surgir e profetizar. Todos vão te ouvir. Soprar, soprar, soprar. Tu aqui estás, vem nos transformar. Todos vão te ouvir. Soprar, soprar, soprar. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença,